São 10 municípios que ficam um pouco próximo da capital, São Luís, né? Cerca de 120 quilômetros, o município mais próximo. E são esses 10 aqui que estão englobando, que tem mais ou menos, nesses 10 municípios, cerca de 254 mil habitantes, né? E mais de 70 mil são jovens. O Conjunto Integrado de Projetos Jovens Cidadão trabalha principalmente com jovens, embora atualmente já também integre outros atores da sociedade que não são apenas dessa faixa etária de 14 a 29 anos, né? E esse Conjunto Integrado de Projetos, ele tem como objetivo melhorar a realidade sociocultural e político-econômica desses jovens maranhenses, né? Um objetivo que foi definido justamente a partir de uma discussão com os atores locais em Santo Inês, numa dessas cidades, em junho de 2004. A gente trabalha numa região cujo cenário na área de comunicação é marcado pela ausência de pluralidade, de conteúdos locais praticamente inexistentes. Para que vocês tenham uma ideia, dos 10 municípios, só existem rádios comunitárias em 8 e é o único meio de comunicação, o veículo de comunicação de dentro da cidade. Não existem jornais, nem chegam os jornais da capital, a não ser que você tenha uma assinatura, e para isso você precisa ter o recurso para pagar a assinatura. Existem emissoras de TV apenas como retransmissoras, em algumas cidades, ou na maioria delas, apenas um canal, né? Então, cenário de que não existe, ou existe uma ausência de uma política de comunicação para essa região, para esse território. E a partir de 2013 a gente começa a trabalhar com oficinas, justamente para potencializar aquele meio de comunicação onde a comunidade pode se integrar, que são as rádios. São oficinas de rádio, e que a partir dessas oficinas, os jovens com quem a gente trabalha começam a participar da programação das rádios comunitárias, com 5 programas em 5 cidades diferentes, né? Depois de um ano, a gente passa a trabalhar com uma concepção de um programa de formação em comunicação educativa. Deixa de acontecer oficinas pontuais para acontecer um programa de formação em 4 linguagens específicas, que são as linguagens de rádio, mantendo ela, a linguagem de impressos, já que desde o início também se trabalha articuladamente uma revista, né, uma revista produzida pelos jovens, que é chamada de Cor, a linguagem de vídeo, e também a gente acrescenta uma linguagem de informática a partir do trabalho que a gente começa a desenvolver com a implantação de 13 telecentros nesse território. Se organiza uma rede de jovens comunicadores, que inicialmente eram 30 por município, cerca de 300, portanto, né, para que eles possam fazer parte dessa formação e ao mesmo tempo desenvolver ações de comunicação para dentro do território. A gente considera como um ponto essencial desse trabalho todo justamente a instalação dos telecentros, em que esses telecentros eles surgem, eles nascem a partir de uma grande articulação coordenada pela organização entre a sociedade civil, o poder público e demais entidades, né? O poder público ele cede o espaço onde funcionam esses telecentros, a sociedade civil ela coordena através do que são os fóruns da juventude, que são articulações de grupos juvenis das cidades, né? E outras entidades elas apoiam a partir de financiamento de equipamento, como é o caso da Fundação Kellogg, de conexões de internet, como é o caso da Oi Futuro. Então você começa a funcionar, e ali tem um que a gente chama de design, ou layout da divulgação desses telecentros, que é um caranguejo segurando um cabo de rede levando a internet para esses municípios. É óbvio que a gente não trabalha apenas na implantação desses telecentros, a gente trabalha dentro com esse programa de formação e comunicação, também de que forma a gente pode trabalhar potencializando esse espaço como um espaço de comunicação educativa, que é o conceito que a gente trabalha na área de comunicação, né? Aqui eu trago um quadro mais ou menos daquilo que representou de impactos em termos de números, né? São impactos apenas que medem a quantidade de pessoas que passaram já por esses telecentros. Esses dados eles estão com cerca de 3 meses de defasagem, né? Em alguns municípios a elevação chegou a 5% da população, né? O que para a gente, dentro do universo que tinha 0,1, 0,2 pessoas incluídas, ou que pelo menos tinham acesso a essas tecnologias, é bastante significativo.